Lucas Toledo! Lucas Toledo que faz ilusionismo! Lucas Toledo! Consegue tirar a carta lá de dentro do desenho. É isso aí, Itaperuna. Uma grande satisfação estar com cada um de vocês mais uma vez. Gente, hoje nós temos uma grande honra, um grande privilégio aqui no nosso programa de Frente com Iluminados, receber uma das pessoas mais ilustres do nosso Brasil hoje. Uma grande honra para a nossa Rádio 104 FM Novo Som, para o nosso programa. Eu estou frente a frente hoje, gente, com o Lucas Toledo. É ele mesmo, aquele que com certeza você já viu nos programas de televisão, o programa do Ratinho, Mion, entre outros programas, todos os canais de televisão, completamente ele já esteve. Uma pessoa magnífica e hoje eu tenho essa grande honra de estar frente a frente com ele. Lucas, é uma grande satisfação, desde já querendo te agradecer pela sua presença aqui, meu amigo. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Lucas, entre os grandes espetáculos do seu ilusionismo e tudo que você pode promover com belas mágicas, afinal de contas, quem é o Lucas Toledo? Falar da gente mesmo é ruim, né? É difícil. Bom, eu nasci aqui em Itaperuna, minha família parte daqui, parte de Muriaé. Com 5 anos eu ganhei um kit de mágica, comecei a me interessar por mágica, comecei a fazer para os amigos. Depois ganhei um livro que tinha teorias de mágica e tal, ou ilusionismo, né, que são sinônimos, isso é importante dizer. Mágica e ilusionismo é a mesma coisa. Então comecei a estudar mais, com 12 anos me chamaram para fazer uma apresentação profissional, era o meu primeiro cachê, vamos dizer assim. E aí comecei a fazer e dali não parei mais. Paralelo a isso, com 18 anos eu fui para o Rio fazer faculdade de artes cênicas e me formei como ator. Então trabalho como ilusionista e como ator também. Você disse que começou muito cedo, mas como isso, podemos dizer que isso floriu dentro de você, cara? Isso surgiu pela primeira vez. Porque todo menino, ele tem um sonho. Uns querem ser jogador de futebol. Eu falo que eu queria ser jogador de futebol, depois quis ser outro algo. Queria ser advogado, virei farmacêutico. Mas como isso surgiu dentro de você, cara? Cara, então, eu nunca tive sonho de ser mágico. Na verdade, foi meio natural. Eu comecei a brincar com 5 anos. Ganhei esse kit de mágica, né? E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo, e aí me chamaram, como eu falei, né? Fui fazer a apresentação, então quando eu vi, eu já estava dentro da coisa. Mas assim, eu me interessei vendo na TV, né, os mágicos. Lembro do programa da Eliana. Sim, sabe? nossa. Tinha os mágicos que iam lá. E aí eu sempre gostei. Quando eu ganhei o kit, eu fiquei encantado. Então, eu deixei todos os meus brinquedos de lado e fiquei meio obcecado no kit de mágica. E aí, naturalmente, foi acontecendo, assim, sabe? E aí hoje eu trabalho com o que era brincadeira quando eu era criança, né, pra mim. E você hoje, não sou eu que digo, mas sim são os próprios apresentadores da televisão. Você hoje é um dos melhores do Brasil, cara. Eu lembro que isso tem menos de um mês, né? Eu estava na confraternização da Itanet, foi na Itanet Day, né? E começou a sua apresentação. Eu estava naquela parte lá de cima, eu juntamente com toda a nossa equipe dentro da empresa. E nós viramos, assim, nós estávamos tendo uma mesa, viramos e falamos assim, vamos ver o que vai fazer. Do nada a gente falou assim, não é possível. Isso é mentira, isso não tá na curva, cara. É muito da hora tudo que você realiza, é assim, faz parte do quadro surreal, cara. E o que você acha que mais te faz ser esse ilusionista tão diferente dos outros? Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então meu objetivo sempre é me dedicar ao máximo para entregar para o espectador, né, ou para quem está assistindo, a melhor experiência possível, né? Não só como um truque, vamos dizer assim, mas praticamente uma experiência artística. Então eu me dedico e treino e tento criar para que o espectador tenha exatamente essa sensação que você teve quando viu lá no evento da Itanet, né? Porque como é divertido para mim, né? Não é um peso. Eu trabalho com o que eu mais gosto e me divirto com isso, então eu tento me dedicar ao máximo para entregar a melhor experiência. Eu acho que talvez seja isso que me fez chegar até aqui. Agora conta pra gente, quando foi seus primeiros números que você realmente apresentou, assim,
teve aqueles primeiros convites? Como surgiu esse início do Lucas Toledo? Então, nesse kit que eu ganhei quando eu era criança, tinha várias mágicas, algumas bobas, outras legais. Depois disso eu ganhei um livro, então fui lendo um pouco sobre outras coisas, teorias e tal. Mas os primeiros números que eu aprendi foram com carta de baralho, né? Que é meio padrão, assim, né? Todo mágico gosta de baralho. E é um objeto fácil que você tem na mão e você consegue fazer várias outras coisas com um objeto só, né? Várias mágicas diferentes. Então, uma das primeiras mágicas que eu fiz, assim, foi... Eu não me lembro exatamente o nome, mas era um número que você pega os 4 reis do baralho, coloca no meio e fala que esses reis são os ladrões que vão roubar um banco, né? O baralho é como se fosse o banco. Então, um entra num andar, o outro no outro andar e tal. Eu colocava os reis no meio do baralho. E aí, a polícia entra no banco e os reis precisam fugir. Então, eles fogem pelo teto. Então, você estala o dedo e os reis sobem para o topo do baralho, assim, sabe? Esse é um dos primeiros números que eu fiz. E depois eu fui elaborando, fui tentando criar algumas coisas próprias. Enfim, fui aprendendo outras técnicas. Mas esse primeiro convite surgiu porque me viram fazendo em algum lugar, assim, com os amigos, né? E aí falaram assim, você não tem interesse em fazer um show lá no meu evento? Aí eu fiz, e dali foram surgindo outros convites naturalmente, então aí tô aqui até hoje. Nossa. Você é natural de Itaperuna? Sou de Itaperuna. Nossa, Itaperunense. De Itaperuna pro Brasil, como isso foi pra você, cara? Cara, eu não sei dizer exatamente. Porque você não é um... Assim, como é que eu vou ter... De uma forma respeitosa, tá bom? A todos os profissionais que são, eu acho muito interessante. Mas você não é simplesmente um daqueles que tira coelho da cartola. Você faz números impressionantes, Lucas. E como o Brasil conheceu esse Lucas, cara? Então, você falou do coelho na cartola, né? Eu fui mais para um lado contrário do que muitos mágicos vão, que é o show infantil, né? Eu sempre gostei mais do público, das mágicas para o público adulto, né? São tipos de mágicas diferentes. Então, eu acabei me especializando nesse formato de mágicas, que são os números mais elaborados, assim, como os que você viu lá. E aí, os convites foram surgindo naturalmente a partir dessa primeira apresentação, né? Mas eu fui para o Rio fazer uma apresentação quando eu tinha 15 anos, me chamaram para fazer uma apresentação lá. E aí, assim como aconteceu aqui em Itaperuna, que de um foram surgindo outros, lá a mesma coisa. E aí eu fui fazendo outros, e aí de lá me chamaram para ir para São Paulo, depois para Belém, depois para o Rio Grande do Sul, e aí eu fui indo, assim, sabe? Como eu falei, eu nunca tive sonho de ser mágico, foi acontecendo naturalmente. E é a coisa que eu mais gosto de fazer, junto com o trabalho como ator também. Mas eu sempre encarei de forma natural, assim, penso assim, se eu estou me dedicando, estou fazendo o que eu gosto, e me dedicando ao máximo para fazer o melhor, e a pessoa gostou, então eu acho que deve ser legal, e aí eu vou indo, né, assim, onde me chamar. Se me chamou, eu tô aqui, se me chamar lá, eu topo tudo. Cara, desde que eu esteja fazendo o que tá me divertindo, sabe? Cara, isso são os itaperunenses que mandaram te perguntar, o que está por trás dos números do Lucas? Eu acho que tem um segredo, né, se eu contar, perde a graça. Perde a graça, mas existe uma inspiração? Algumas. É engraçado que as pessoas falam sempre de alguns mágicos que são conhecidos da mídia, né? Tem o David Copperfield, que é super conhecido e tal. Mas tem muitos mágicos que são referências para os mágicos que não são conhecidos da mídia. Por exemplo, o Dani da Ortiz, que é um dos melhores cartomagos do mundo. Cartomago tem a especialidade em fazer mágica com carta, né? Ele é uma das inspirações. Juan Tamariz, que é um outro... a gente considera a lenda viva da mágica, né? Porque ele está vivo ainda e ele criou muitos métodos e técnicas e números diferentes. Então o público não conhece isso, os mágicos sim. Então essas são algumas das inspirações, né? Um outro mágico inglês que eu gosto muito chamado Dan Brown, que ele é um mentalista. O mentalismo é uma categoria da mágica também, né? Onde você simula que você está lendo a mente da pessoa. É claro que tem uns segredos, não é de verdade, não existe mágica de verdade, tudo tem uma técnica. Mas existem essas categorias com carta, essas mágicas mais mentais, enfim.
Tem várias categorias, mas esses são alguns dos mágicos que me inspiram. Talvez o público não conheça, né? Sim. E, cara, para você hoje, quais são os grandes desafios que você já enfrentou ou que você enfrenta dentro da sua carreira? Porque por mais que você seja hoje pode ser um dos ilusionistas ou mágicos mais renomados do país, existem desafios na sua história. Olha, respondendo com muita sinceridade, eu nunca tive vontade de ser reconhecido dessa forma que você está falando, né? Até te agradeço. A minha ideia, como eu falei, sempre foi fazer o que me diverte. Então eu acho que ser reconhecido em alguns lugares, assim, ser convidado para fazer programa de TV e tal, eu acho que é um resultado de ter feito um bom trabalho, né? Mas eu acho que o desafio de qualquer profissional que seja autônomo, né, é fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho e contratem, né? Então, por exemplo, eu trabalho fazendo show para empresa e evento social e tenho o meu espetáculo no teatro, que sou eu que produzo. Então, no teatro você tem que trabalhar exaustivamente para levar as pessoas ao teatro, por exemplo, né? No caso de eventos, você tem que trabalhar para que as pessoas te vejam, saibam que você está ali disponível e te contratem, né? Então, é o desafio de todo mundo que é autônomo, né? Fazer com que as pessoas venham até você, conheçam o seu trabalho, achem que vale a pena e te contratem, né? Ou comprem algum serviço, no caso de outros profissionais. Eu acho que são esses os desafios, né? E a arte no Brasil não é tão valorizada quanto deveria. Então, no caso de quem é artista, né, que trabalha com a arte, é mais difícil ainda. Mas eu acho que fazendo um bom trabalho, então, tem um caminho interessante. Até antes de chamar um comercial pra gente, assim, cara, o Brasil até em profissões de graduação já tem as suas dificuldades, né? Sim. Principalmente na nossa cidade de Itaperuna, existem graduações que a pessoa tem que terminar, pegar o diploma e ir embora, que aqui Sim. infelizmente não vai conseguir. Mas imagina, cara, pra você, saindo dessa cidade, por mais que é a maior cidade do Noroeste, mas daqui pra você tornar um dos caras mais conhecidos do país através de tudo que você faz, é algo assim inspirador, cara. Você sabe que você inspira a vida de muitas pessoas. Obrigado, fico feliz. A ideia do meu trabalho é justamente divertir as pessoas e tocar elas de alguma forma, né? Então, te agradeço o elogio. São poucas pessoas, quer ver, no mundo musical, nós temos muitos talentos aqui, mas são poucos que chegam, talvez onde você está chegando. Eu tive aqui no nosso programa aqui, o Luiz Felipe, que foi no programa Sim. do Rodrigo Faro. Existem outros também que conseguiram, mas é uma dificuldade muito grande ser visto, né? E você conseguiu, cara. Você tem conseguido, você tem sido uma das maiores atrações do Brasil. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que, no meu caso, é claro que não dá para chamar tudo de sorte, porque tem muito trabalho, muita dedicação, né? Mas eu tive uma certa sorte, assim, durante um período, por ter começado muito novo e não ter começado com o intuito de isso ser uma profissão. Então eu fazia só para me divertir e as coisas foram andando naturalmente, né? Eu acho que se eu tivesse começado hoje, por exemplo, o caminho seria muito mais difícil, né? Eu teria que ir atrás mais do que eu já vou. Mas eu tive essa sorte de começar como brincadeira e ir acontecendo naturalmente. Claro que depois que eu falei, bom, essa é a minha profissão, aí você tem que trabalhar exaustivamente para acontecer isso que você falou, para as pessoas te verem, te contratarem, irem assistir o show. E a ideia é sempre tocar as pessoas, fazer elas se divertirem. É para todo mundo, né? Mágica é para todo mundo. Não tem idade, não tem... Muito legal. Gente,